Senhores, eu queria primeiro, eu imagino que você esteja acompanhando, eu adoro usar essa palavra, essa celeuma, uma merda essa palavra celeuma, essa celeuma envolvendo Mineirão, Cruzeiro e tal, e a informação que obtivemos é que, bom, a princípio pediram 7 mil, depois subiram para não sei, depois dobraram e agora foram para 35, queriam mais porque o torcedor do Cruzeiro resolveu ir ao estádio, só que aí o Samuel explicou, né? Que, bom, com o contrato em vigência e com tudo acertado previamente, consegue-se até fazer o evento. Com as coisas decididas em cima da hora, não. Para você, que é um sujeito crítico, porém ponderado, quem está errado na história? Ô Everton, vamos lá. Como explicou o Samuel Lloyd, a autorização para termos aí a capacidade máxima do estádio ser vendida, né? Os ingressos disponíveis, não quer dizer que todos serão comercializados, aconteceu na última segunda-feira, uma semana atrás, né? Quando, 2 dias depois, o Atlético enfrentaria o Grêmio e conseguiu um tempo hábil razoável, né? Mas se sentou com o Mineirão deve ter dado o aval, né? Para, pode comercializar aí os ingressos, porque nós teremos aí a mão de obra necessária para um público desse tamanho. O Cruzeiro havia feito aqueles tweets, né? Eu agora não vou me recordar qual foi o dia, né? Que o Cruzeiro fez uma convocação, né, aos torcedores, dizendo que era o momento ali de se reaproximarem, enfim, para o jogo contra o Brusque, né? Já fazendo um chamado até mesmo antes do jogo contra o Londrina. E aí temos a possibilidade agora de todos os jogos em Belo Horizonte ter a carga máxima de ingressos a serem vendidos. Por exemplo, essa informação que você trouxe do Cruzeiro não ter um contrato estabelecido com o Mineirão, eu acho que isso impacta severamente no Mineirão não ter, entre aspas, ali, um compromisso firmado com o Cruzeiro de que, qualquer solicitação do Cruzeiro ela precisa ser atendida porque existe um contrato entre as duas partes, né? Não é o caso, como você explicou, o Cruzeiro jogou lá em Sete Lagoas. Depois o Cruzeiro jogou a última partida dele em casa contra o Vila Nova na Arena Independência. Sinceramente, Everton, não sei se é simples, se não é simples. Você convocar aí os funcionários do Mineirão, né? Eles não são funcionários, eles são freelas, né? Vamos dizer assim, né? Trabalho temporário ali de um jogo. O quanto isso é difícil, se não é, se é fácil, se tem gente mandando e-mail, entrando em contato com o Mineirão a todo momento para fazer esse tipo de trabalho, se existe um banco de dados ali, que existe fila de espera para trabalhar nos jogos, não tenho conhecimento, né? E também temos de ponderar se realmente terá toda essa presença de público, né? Os momentos que os dois clubes vivem são completamente diferentes. Não que o torcedor do Cruzeiro não exista em número e não seja capaz de repetir, por exemplo, o que a gente viu nesse último final de semana. Mas o momento, será que não são iguais, né? Então eu acho que podia ter, para esse jogo, eu acho que poderia ter um pouco mais de maleabilidade dos dois lados. Não ficar esse a ferro e fogo do jeito que parece que está. De trocar farpas e tal. Assim, sinceramente, é algo que vai impactar tanto na vida do Cruzeiro, ele não poder, nesse jogo, colocar a capacidade máxima de torcedores do Mineirão. Grana. Pinga. Eu sei que é grana, mas o Cruzeiro também não tem a garantia de que vai lotar, CJ. Ou você acredita que tem a garantia? Para pedir para abertura, tem. Do jeito eles trabalham em cima de estatística, de média, né? Eu acho que eu acredito que é uma aposta. Não é uma garantia. Eu acho que se a gente fizesse essa pergunta para eles quinta-feira, eu concordaria com você. Aí, à medida que foi passando o tempo e você vê o movimento em redes sociais e de venda, aí você fala, eu acredito que tem algo que precisa ser ponderado. Eu sei lá que o Samuel nos explicou que é impossível fazer um evento com menos de 24 horas. Eu também não sei se acredito muito, viu, Everton? Sinceramente. Eu vou só para explicar a questão trabalhista, que é a do intervalo entre jornadas. A lei trabalhista ela exige que a pessoa que encerra o turno de trabalho, ela precisa ficar pelo menos 11 horas de descanso até que ela volte a trabalhar normalmente. Isso é a legislação trabalhista. É proibido que a pessoa, por exemplo, largue o serviço ao meio-dia e volte a trabalhar às 8 horas da noite. Mas são sempre os mesmos? Por isso. O Mineirão hoje não tem suficiente para fazer
2 turnos, não tem funcionário suficiente E a para fazer 2 explicação do turnos Samuel é de que completos, né? durante a pandemia, como Porque os seguranças, eles precisam chegar 5 horas antes do jogo e eles saem bem depois do jogo. sim, Então, os seguranças, por exemplo, como farão o jogo do Cruzeiro, como é 9h30 da noite, eles saem do Mineirão por volta das 3, depois das 3 da manhã. Eles já teriam que estar de novo às 2 horas da tarde no dia porque o seguinte. jogo é às 7. No jogo do Atlético. Então, esse intervalo ele não é de 11 horas. Então, as pessoas que trabalharem no jogo do Cruzeiro, elas não vão poder trabalhar no jogo do Atlético. E aí, por isso, hoje, como o Mineirão está com esse número de funcionários reduzidos por conta da pandemia, por conta de uma grande parte ter ido buscar outras profissões pelo tempo que ficou paralisado aí os eventos, por isso que não tem a possibilidade de conseguir fazer no mesmo dia. E de contratar em outra dias empresa, seguidos. precisa porque- de tempo de treinamento. Não, e eles alegam que não tem profissionais capacitados, treinados em todas as frentes, né? Não é só a questão da segurança, Agora, eu acho não. assim, a gente não teve tempo de perguntar, né? Na questão da segurança, eu tenho dúvida se não poderiam usar a polícia militar extraordinariamente, né? Para garantir o jogo. Mas aí Parece tem o que desde custo, que né? paguem, né? Exatamente, Não, sim. tem o custo. Tem um custo. Mas o de segurança do Mineirão também tem um custo, né? Eu não sei se é maior Sim, ou menor sim, e tal. sim. Mas enfim, eu acho que é E eu algo nem que- sei se a polícia, não sei mesmo, até uma situação para a gente se informar. Eu nem sei se a polícia poderia. Não pode, porque já fez, né? Por muito tempo fez. Pois é, mas hoje... Foi uma decisão nos do Mineirão de Nos não ter dias mais. de hoje, ela ainda presta... Óbvio que Sim, ontem tem tinha muito- policial no estádio. Tem muito claro. estádio, tem muito estádio que a segurança ainda é Pois é. da polícia. A questão é que essa informalidade e a ausência dos eventos fez com que muita gente que trabalhava Foi como dar rumo na seguranças, vida. cozinheiros, na Foi, limpeza, 18 meses. se deslocassem para outras atividades. E aí, segundo informações, fica difícil realmente, além dessa questão importante que o Gris destacou, que é a questão trabalhista, fica realmente praticamente impossível que você faça, num intervalo muito curto, 2 jogos para 60 mil torcedores. Acho que o Samuel foi muito feliz na explicação. E o que não pode, e o que eu falei hoje mais cedo, o que não pode é, num momento como esse, jogar para a galera ou tirar a responsabilidade e empurrar para cima da prefeitura, achando que a culpa é do prefeito, do Mineirão, dizendo que o Mineirão está virando as costas. Fica claro que não, né? Aliás, essa informação da jornada, dessa jornada dos seguranças aí, eu ainda não tinha essa informação exatamente porque eu falei mais da questão da informalidade, mas eles não são informais, né? Eles são prestadores, né? E ainda Então, tem a quebra. Ontem eu conversava com as pessoas do Mineirão que a quebra hoje gira em torno de 30%. Ou seja, você marca com 100 pessoas, 30 não vão. 70 pessoas elas aparecem para trabalhar. O quanto isso impacta em um evento com 60 mil? Gente, o que a gente tem que parar um pouco para pensar, muito mais do que jogar é culpa desse ou é culpa daquele, é pensar em um evento de 60 mil, se Deus nos livre e guarde, aconteça algum problema, alguma tragédia. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? É só depois que a gente já fala, nossa, devia ter mais segurança, catraqueiros, faxineiras, não sei o que vai acontecer. Deveríamos ter feito uma fiscalização melhor. Por que não foi? Você vai pagar para ver? Você vai colocar vidas em risco? Vale a pena, então, por causa de um jogo, colocar? E o que eu entendo aí é só assim, aliás, acredito nisso, é que se tivéssemos um jogo quarta-feira, Cruzeiro e Brusque, com 60 mil ingressos vendidos, e o Atlético falasse, vai ter um Atlético e Corinthians aí, eu tô vendo que vai vender. O Mineirão agiria da mesma forma. Foi uma pergunta que eu fiz pela manhã, até sobre as dívidas, se isso impactaria, o Samuel disse que não. Então eu acredito que essa isonomia existiria. gente, bola eu!